Monstros do rio. Piranha. Consegui encontrar uma matéria de jornal dos anos 70 que descreve a mesma história da qual me lembro, na qual alguns dos passageiros foram devorados por piranhas. A matéria diz que no dia 14 de novembro de 1976, o ônibus ia de Manaus para a cidade de Itacoatiara, uma viagem de cerca de 5 horas. Após viajar durante a madrugada, o ônibus caiu dentro de um afluente do Amazonas, matando 39 passageiros. O jornal também cita o nome de um sobrevivente, Dirceu Araújo. Consegui localizá-lo e vou descobrir o que ele se lembra daquele dia fatídico. Já que isso pode me ajudar a decidir se a piranha é culpada ou inocente da acusação. Dirceu me conta que estava sentado na parte de trás do ônibus. E como o restante dos passageiros, ele passou a maior parte da viagem dormindo. A bordo do ônibus naquele dia estavam várias famílias, 2 estudantes chamados Alex e Ivan e também vários outros homens e mulheres voltando para suas casas em Itacoatiara. Não muito antes do acidente, o ônibus passou por uma vala e Dirceu acordou. Ele me conta que isso pode ter salvado sua vida. Então aqui é o lugar onde aconteceu o acidente? Nós viemos lá e caímos aqui. Muito bem, então foi neste exato local que o acidente aconteceu. O ônibus desceu por aqui e entrou no rio. No minuto, tudo estava normal. No minuto seguinte, o ônibus estava na água. Tinha gente chorando, gritando, muito desespero. Aí foi que eu fui no corredor, tá todo mundo lá querendo sair naquela porta. Tinha gente na parte da frente do ônibus puxando a porta para abri-la. E ele está dizendo que aquele tipo de porta só abria se você empurrasse. Aí a água começou a entrar. E nesse momento ele voltou para o lugar onde estava sentado. Aí eu vi o pé dele e peguei ele. Tinha um menino lá tentando quebrar a janela. Então Dirceu viu o pé do garoto saindo por um buraco da janela. Ele viu o pé e o acompanhou e conseguiu sair do ônibus pelo mesmo buraco. 39 pessoas continuaram presas no ônibus e não sobreviveram. No pânico da fuga, Dirceu não se lembra de ver nenhuma piranha. Então, ninguém sabe quanto tempo demorou para as piranhas atacarem depois que o ônibus afundou. O impacto que as piranhas têm no corpo humano é nítido e pode ser chocante para alguns espectadores. Essas imagens horríveis de casos recentes que chegaram ao necrotério da cidade de Manaus mostram o que uma piranha é capaz de fazer e o tipo de ferimentos que ela causa. A parte exterior da carne e o tecido mole são devorados primeiro. E foi exatamente isso que Dora de Barbosa testemunhou ao chegar ao local conforme os corpos eram retirados do ônibus. Eu gostava na época, né? Eu estava apaixonada por ele. Também tinha um rapaz chamado Ivan, de quem ela gostava muito. Ele era seu amor de infância e também estava entre as vítimas. E ela disse que por causa disso era muito difícil para ela falar sobre este caso. Mas, como resultado, ela disse que precisou sair da cidade por um tempo por causa das memórias que aquele lugar trazia. Como os testemunhos sobre o acidente com o ônibus, as fotos no necrotério não deixam dúvida sobre os horrores que as piranhas podem infligir ao corpo humano. Mas como o acidente aconteceu há 30 anos, é impossível saber se as vítimas morreram dos ferimentos causados pelas piranhas ou se já estavam mortas quando foram atacadas. Sabemos que elas ficaram presas dentro do ônibus. Havia sangue na água e os passageiros foram devorados por piranhas. Mas as piranhas atacaram e comeram suas vítimas ainda vivas ou elas apenas se banquetearam nos corpos daqueles que já tinham se afogado? Embora eu tenha confirmado minha história do ônibus, o caso das piranhas continua em julgamento.